Que Deus abençoe a todos que faz parte do canal Trio Voz do Evangelho. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, né? Mais uma live, onde nós pregamos a palavra de Deus, divulgamos os louvores, né? Também lhe convidamos para participar do canal, né? Canal Trio Voz do Evangelho, que tem o propósito de pregarmos o Evangelho a toda criatura. Não existe coisa mais gratificante do que nós termos a oportunidade de pregarmos o Evangelho, mesmo estando distante das pessoas, né? Quero pedir a você que está aí assistindo, que foi entrando, por favor, dê aí um joinha, para que eu possa entender que a conexão está correta. Temos louvores, Trio Voz do Evangelho. Você pode se inscrever no canal, né, para divulgar a palavra de Deus e também nos ajudar na evangelização. Os propósitos é evangelizarmos o mundo. E nós podemos fazer isso com a sua ajuda. Nós podemos fazer isso com o apoio de vocês, né? Então nós queria pedir a alguém, por favor, se estiver conectado, mandasse alguma coisa aí para poder eu ter a certeza que a nossa conexão está correta, né? O canal Trio Voz do Evangelho tem como direção do Espírito Santo, em primeiro lugar. Obrigado, Ítalo. Agora recebi a confirmação que a live está sendo transmitida para todo o planeta, né? Agradeço a Deus, né, pela sua participação, mesmo que seja agora ao vivo ou então depois pelo canal do YouTube, né? Todas as lives vai estar no canal Trio Voz do Evangelho. Você pode se inscrever também para nos ajudar, compartilhar com mais pessoas, porque nós temos um propósito que é de servirmos a Deus, mesmo distante, mesmo estando longe, mas o nosso Deus, ele é Deus de perto e também é Deus de longe. Então nós temos como base a pregação do verdadeiro Evangelho. Nós temos como base a Bíblia Sagrada. Nós se regemos pela Bíblia Sagrada. Nós cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, que o Senhor continue abençoando a sua vida, né? E nós temos o propósito de estarmos divulgando essas lives nas quartas-feiras, às 8 horas da noite, né?
Nos sábados também, do segundo sábado em diante, também às 8 horas da noite, nós estaremos transmitindo essa live. E aos domingos, nós ainda estamos transmitindo, hoje, fazendo um teste, às 12 horas. Mas nós poderemos mudar também para 8 horas, 8h30. Né? Nós vamos ver aí um horário melhor para o domingo. Né? Mas graças a Deus que o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem nos abençoado, tem nos fortalecido, tem nos enchido de bens, tanto espirituais como materiais. Então, que Deus abençoe a sua vida, as pessoas que já estão inscritas, né? Cerca de 68, 67, quase 68 mil inscritos. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, a toda a sua família. E vamos continuar fazendo a obra de Deus. Sem mais delongas, vamos entrar na palavra do Senhor, que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 21, versículo número 12, que diz assim: a purificação do templo. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. E disse-lhe Jesus: está escrito, a minha casa será chamada casa de adoração, mas vós a transformaste ela em covios de ladrões. Então nós vemos aqui um texto da Bíblia Sagrada, aonde nos relata um episódio de Jesus Cristo, em que ele chega no templo e vê os procedimentos que estavam acontecendo ali, que não é do agrado dele, e nem para a glória de Deus. E ele chega e começa a fazer algo que muitas vezes nós não entendemos. Eu quero titular esta palavra com o seguinte tema: Deus não mudou. Jesus veio para o templo e quando chega no templo ele vê ali o procedimento que estava regendo a casa do Senhor. E ele vê que ali os cambistas que outrora estavam fora do templo, agora estavam dentro do templo, no átrio dos gentios, estavam no meio do povo e o propósito deles não era adorar a Deus, porque vinha gente de todas as localidades, de todos os lugares, para adorar o Senhor. Mas ali, os religiosos da época estavam mais preocupados em vender e usufruir dos bens materiais, e a adoração estava ficando em segundo plano. Jesus chega e exorta dizendo: olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de adoração. Eu quero dizer para você, debaixo do sangue de Jesus, que Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós vemos ali que as pessoas vinham de longe e compravam ali o seu sacrifício, os seus animais, porque aquilo já era costume
Mas ali os cambistas, juntamente com os sacerdotes, estavam ali explorando aquelas pessoas que vinham de fora. Estavam ali dando um mau exemplo. Estavam vendendo o sacrifício pelo preço acima do normal. E na troca das moedas, as pessoas que vinham de longe, de outros países, de outros lugares, para adorar a Deus, estavam sendo enganados por aqueles que deviam dar exemplo, por aqueles que deviam dar exemplo de adoração. Deus colocou essa palavra no meu coração porque eu nunca vi uma palavra tão atual que nem essa. Jesus aqui pegou, já é a segunda vez que ele purifica o templo. Jesus pega ali um chicote e começa a chicotear aquelas pessoas que estavam vendendo, que estavam explorando, que estavam usufruindo, que estavam se aproveitando da fé das pessoas para adquirir bens materiais. E quando Jesus chegou ali, Jesus se revoltou com aquele sistema, porque não era o sistema de Deus, não era daquela forma que as leis de Moisés ensinavam. Mas eles estavam mais preocupados com as questões financeiras. E ali Jesus começa a derribar as mesas, a soltar ali os pombos, a quebrar aquelas cadeiras que os cambistas estavam e disse uma palavra: olha, este lugar está escrito, a minha casa será chamada casa de adoração. Mas vós tem transformados em covil de ladrões. Ali Jesus interveio em meio àquela sociedade, em meio àquela religiosidade ali, onde as pessoas estavam preocupadas não em adorar a Deus, mas sim em enriquecer financeiramente. Essa palavra veio ao meu coração e eu estava meditando e falando com Deus. Nunca esteve tão atual esta palavra. Vivemos em épocas que o Evangelho tem sido vendido, que as pessoas vão para a igreja não para adorar a Deus, mas sim muitas vezes para aparecer na internet, para adquirir likes, para adquirir seguidores. Mas Jesus continua dizendo, porque ele não muda: a minha casa será chamada casa de adoração. Ali financeiramente, Israel estava crescendo, porque estava se aproveitando da fragilidade das pessoas que vinham adorar. Financeiramente o templo estava bem, mas espiritualmente estava de mal a pior. Eu posso até fazer uma conjectura trazendo para os nossos dias de hoje. Vivemos numa época onde não priorizamos mais o que é verdadeiro, o que é prioridade. Nós vemos aos domingos, está os púlpitos cheios de irmãos e de irmãs. Isso não é errado, mas no culto de oração, porque Jesus disse, a minha casa será chamada casa de adoração. No culto de oração não tem ninguém. Nós vemos que nós estamos mudando os nossos costumes. Passamos muitas vezes de horas no espelho, se maquiando, se ajeitando para ir para a casa do Senhor. Mas não passamos 10 minutos de joelho, pedindo perdão dos nossos pecados. E aí vivemos nesses últimos dias uma vida de religiosidade. Vamos para a casa do Senhor, não sentimos nada,
voltamos sem sentir nada, porque a casa do Senhor é lugar santo. O lugar onde nós se reunimos é lugar de santidade. E nós vemos que, principalmente nesse ano que nós estamos, um ano de política, onde as pessoas se aproximam mais dos crentes, dos evangélicos em geral, para adquirir votos, para querer se engrandecer, e muitos pastores, muitos líderes se vendem. Muitos pastores têm o rebanho como gado. Ei, Jesus não mudou. Um dia você vai prestar conta a Deus. E o interessante que eu acho é porque nós não passamos nenhum de 100 anos e vemos o procedimento que está a nossa igreja, a igreja brasileira, cada dia mais se distanciando de Deus, em vez de levantar a bandeira do Evangelho, está levantando a bandeira A e a bandeira B, se distanciando de Deus, escandalizando os verdadeiros crentes, escandalizando os verdadeiros filhos de Deus, e se esquecendo que a casa do Senhor é chamada de casa de oração. Mas ainda tem uma receita para a igreja brasileira. Devemos voltar ao primeiro amor. Devemos, em vez de se aproximarmos de pessoas influentes, se aproximarmos mais de Deus, que vai ser Deus quem vai usar as pessoas influentes. E nós vemos, principalmente nesse ano que nós estamos, os púlpitos cheios de coisas que não é do agrado de Deus. E uns dizendo, Jesus está aqui, a tua bênção está aqui para chamar pessoas, não para que ela entenda, não para que ela aprenda de Jesus, não para que ela venha ser um discípulo de Jesus, um adorador, mas sim mais um no grupo, para que aquela pessoa seja colocada como moeda de troca diante de uma sociedade tão distante de Deus. Então você, nós, que estamos à frente de pessoas pregando o Evangelho, não vamos se contaminar com as coisas desse mundo. Jesus chega aqui, os cambistas estão vendendo, estão roubando, estão explorando aqueles que vinham adorar. E Jesus chega derribando tudo, dizendo, olha, isso aqui não faz parte da casa de Deus. Não, porque esse lugar é casa de oração, casa de adoração. Você pode até estar se dando bem agora, mas se vocês, líderes evangélicos, que estão distanciados, porque existe também ainda homens de Deus, homens que preservam a palavra, homens que têm compromisso com Deus, que não se contaminaram ainda com os manjares do rei. Existem homens e mulheres de Deus clamando pela igreja brasileira, dizendo que a casa do Senhor é titulada como casa de oração, mas vós tem transformado em covil de ladrões. O tema dessa mensagem é: Deus não mudou. Jesus continua o mesmo.
Pessoas vinham com o maior prazer para ouvir a palavra de Deus, para glorificar o seu nome, e voltavam frustradas porque tinham sido lesadas pelas pessoas que Deus um dia levantou para representá-lo aqui na terra. Mas a Bíblia já nos advertiu acerca desses dias, desse tempo. E eu quero dizer para você, é necessário nós termos uma igreja para congregar, mas uma igreja, sim, que prega verdadeiramente a palavra de Deus. Pastores, líderes com autoridade para dizer não. Líderes com poder de Deus para dizer não é dessa forma, esse lugar é diferente. Da porta para lá, tudo bem, mas aqui dentro, não. Em todas as épocas se levantou pessoas, homens, mulheres, para exortar o povo de Deus. Só que eu vejo da história de Israel, todas as vezes que o povo se separava de Deus, sempre vinha uma grande tribulação. Então, igreja brasileira, líderes brasileiros que estão distanciados, não são todos, não estou aqui dizendo que é todos, não. Existem os homens de Deus, as mulheres de Deus, que estão lutando, que estão sofrendo com o que tem acontecido no nosso meio. Mas aqueles que estão distanciados, que estão fora dessa palavra, volte enquanto é tempo. Você não precisa se misturar com as coisas desse mundo para que você seja vencedor. Lidere tendo guias, sendo unicamente a palavra de Deus. Aí você pode dizer, mas Roberto, você está pegando pesado. Pô, não, Jesus aqui fez, foi dar engenho, quebrou as cadeiras, soltou, quebrou gaiolas, onde estavam os pombos. Jesus ficou revoltado com a distância que o povo estava ficando de Deus por causa de pessoas que não tinham mais compromisso com Ele. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Eu não sou ninguém diante do ministério brasileiro, sou ninguém. Mas eu faço que nem João Batista. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Endireitar os caminhos do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos para que venha o tempo do refrigério sobre as nossas vidas. Temos sido criticados, escandalizados por causa de homens que Deus levantou, que hoje estão distanciados de Deus, levando o rebanho por outro caminho, e o rebanho não é dele, o rebanho é de Jesus. Jesus nos exorta e sempre nos dá a solução. E a solução é essa. Volte ao primeiro amor. O conselho de Jesus para você hoje, para mim, para nós. Volte ao primeiro amor. Jesus está voltando. Este mundo logo, logo vai passar. Mas o ministério que Deus te deu, você vai prestar conta a Deus se você não exercer ele segundo a palavra. Ainda há esperança para o nosso país, ainda há esperança para a igreja brasileira. Se volte para a palavra de Deus. Faça como Daniel Berg e Gunnar Vind, que foram os fundadores da Assembleia de Deus. Com apenas 3 palavras, esses homens edificaram uma igreja tremenda. Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Hoje nós vemos pregadores pregando 2 horas de mensagem.
3 horas de mensagem. E as pessoas até se alegram, mas não transforma a vida de ninguém. Porque se tornou profissão para muitos pregar o evangelho, se tornou negócio para muitos fundar a igreja, e aí nós, os verdadeiros cristãos, estamos sofrendo com os escândalos. Volte ao primeiro amor. Jesus está te chamando. Nós aqui não temos nada. Tudo é de Deus. Nós aqui não somos nada. Tudo pertence a Deus. Se Deus quiser, tudo é permissão de Deus. Se Deus quiser, nesse momento, Ele tira meu sopro de vida e eu caio aqui na sua frente. É melhor continuar servindo a Deus e seguindo a Bíblia. Vemos divisões na igreja por causa de grupos. Nós temos que estar unidos unicamente no altar do Senhor, orando e intercedendo por essa humanidade. Não vamos tentar resolver com as nossas próprias mãos, porque nós não vamos conseguir. Ainda é no altar que Deus transforma nações. Ainda é os líderes, os crentes, aos pés do Cordeiro de Deus, que nações são transformadas. Ainda é na casa de oração. Ainda é na comunhão, no amor de um para com os outros, sem interesses materiais, que Jesus liberta vidas. Essa palavra vai alcançar muitas pessoas. Não pense que eu estou aqui lhe acusando, que eu sou melhor do que você e tal, porque estou pregando essa palavra. Não, essa palavra é uma palavra bíblica. Aqui Deus está chamando a igreja brasileira para um renovo. Aqui Deus está chamando os homens que foram levantados por Ele para novamente voltar-se para Deus. Porque a palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí Deus diz: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa responsabilidade de transformar o mundo não é nossa. É de Deus. Agora a responsabilidade de irmos ao encontro do Senhor, a de se convertermos dos nossos maus caminhos, a de se aproximarmos e orarmos ao Senhor, essa é a nossa parte. Mas quem vai transformar a vida das pessoas não é partido A, nem partido B. É o Criador dos céus e da terra, Jesus de Nazaré. E Ele hoje nos convoca, Ele hoje nos chama, muitas vezes puxando até na nossa orelha, dizendo: eu quero voltar a te usar como eu te usava anteriormente. Jesus está chamando, está dizendo: ei, igreja brasileira, esse povo tem um dono. Este povo tem um dono. E esse dono é Jesus. Esse povo foi comprado com o sangue do Cordeiro. Esse povo foi comprado com preço de sangue. E um dia Jesus vai requerer de cada um de nós aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Aqui as pessoas vinham de todos os países, de todos os lados, num propósito, num único propósito: adorar a Deus.
A massa sempre vem no propósito de adorar a Deus, mas precisa de alguém que ensine. Não use aquilo que Deus te deu aqui na terra para ser instrumento nas mãos dele para outros fins. Não se engane. Jesus está falando conosco. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de adoração. Jesus está voltando. Jesus está voltando. As profecias estão todas cumpridas. Nós vemos o mundo clamando por socorro, enquanto nós estamos brigando entre si por causa de religião. O mundo está clamando, Satanás fazendo o que quer do mundo, enquanto nós estamos no nosso trono ali, comandando, achando que somos alguma coisa. Ei! Até a tua vida pertence a Deus. Tudo que nós temos aqui é emprestado. Logo, logo o dono dela vai prestar conta. Você vai prestar conta, eu vou prestar conta. Ele vai prestar conta conosco. E aí, essa terra vai pegar fogo. E aonde é que tu vais morar? Aqui estavam vendendo os cordeiros, pois se vende qualquer coisa. Vassoura, feijão, amuleto, anel, chave. O povo vão para adorar e são surpreendidos com homens corruptos, homens que não têm compromisso com Deus. Mas Jesus está hoje chutando banco, quebrando mesa, soltando pombo e dizendo para você: se prepara, ó Israel, para se encontrar com o teu Deus. Se prepara, igreja brasileira, para se encontrar com o teu Deus. Eu creio que Deus quer usar essa nação para promover o último avivamento antes da vinda de Jesus. Mas para isso nós precisamos voltarmos ao primeiro amor. Então vou terminar com a frase que eu comecei. Deus não mudou. Foi os homens quem mudaram. Foi os homens quem fizeram com que o povo tirasse os olhos de Deus e colocasse os olhos dos homens, achando que o homem é que é a solução. A solução para a igreja brasileira continua sendo Jesus Cristo, o ressurreto, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele continua sendo o mesmo e ele quer te usar. Deus não mudou. Vamos ler a Bíblia e quando alguém estiver pregando, examine as Escrituras, porque muitas vezes é só emoção. Não tem nada escrito na Bíblia do que ele está falando. Só muitas vezes estudos humanos para promover ou para mexer com a massa, mas não conduz ninguém ao céu. Pregue a palavra
de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É esta mensagem que a Igreja Evangélica do Brasil tem que pregar, independente de religião. Mostrar para as pessoas que Jesus é o único caminho que conduz o homem para o céu. Deus não mudou. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, te dê a paz. Que o Senhor venha nos livrar de todo mal, de toda cilada do inimigo. Eu quero fazer uma oração por você, porque quando eu oro por você, eu sou abençoado. Maravilhoso Deus, Pai Celestial. Nesse momento, Pai, te agradeço, porque assim como o Senhor me deu a palavra, eu passei essa palavra para as pessoas que vão assistir essa live, Senhor. Muito obrigado pela tua presença nas nossas vidas. Continua nos guiando, nos fortalecendo. Abençoa todas as pessoas que vão ouvir essa live, Senhor. Que o teu nome, ó Deus, seja glorificado para sempre sobre as nossas vidas, Pai. Enche-nos do teu Espírito, Senhor, e fortalece-nos. Em nome de Jesus, abençoa todas as pessoas que são inscritas no canal Trio Voz do Evangelho. Abençoe suas famílias, abençoe, Pai, seus trabalhos, abençoa, Deus, seus projetos, livra do mal, dos acidentes, e da mesma forma aquelas pessoas que vão se inscrever no canal Trio Voz do Evangelho, te peço as mesmas bênçãos sobre a vida de cada um. Deus Santo e Poderoso, muito obrigado. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Às quarta-feiras, às 8 horas da noite, nós estaremos fazendo outra live, se Deus quiser. Nós não temos planos de parar. E também os sábados, às 8 horas também da noite, nós estaremos fazendo as lives, com exceção do primeiro sábado, que é Santa Ceia na igreja a qual eu congrego. E eu não quero colidir com os trabalhos que nós já temos, de maneira nenhuma. Eu quero apenas somar. E aos domingos também, vou logo decretar que aos domingos, às 8h30, nós também estaremos trazendo outra live. Eu não vou mais fazer durante o dia, não sei quando eu vou fazer. Talvez depois Deus me dê outra direção. Mas eu acho que à noite, né, tem acesso a mais pessoas, né? Então que Deus em Cristo te abençoe, né, te guarde. E uma coisa eu tenho certeza, Deus não mudou. Creia em Deus, se aproxime de Deus e olhe para a sua palavra e nós vamos se ver no céu. Um abraço para o Ítalo Produções, que é quem promove, né, tudo isso aqui, porque eu não entendo bem, mas Deus continua cuidando de você. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.